Continuando com o nosso estudo sobre a análise de variância ou ANOVA, nesse vídeo e nos próximos eu vou falar um pouco sobre a parte matemática, tá? O objetivo não é mostrar expressões matemáticas, discutir fórmulas, não. Eu quero só introduzir para vocês, com um pouco mais de profundidade, né, o que está por trás da ANOVA, tá? Para vocês entenderem, ter uma compreensão melhor. O objetivo nosso em relação à ANOVA já foi atingido, tá? Que era justificar por que utilizar uma ANOVA e não um teste T. A partir daí, o que nós vamos precisar saber é aplicar em alguma ferramenta, por exemplo, o SPSS, esse teste e saber rodar e interpretar o teste. O que eu vou falar agora, né, é apenas um complemento para que vocês tenham um pouco mais de intimidade com esse teste, tá bom? Legal. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a lógica da análise de variância. A análise de variância, ela faz duas análises ao mesmo tempo. Ela faz uma análise da variação dentro dos grupos e a variação entre grupos. Essa é a vantagem de você utilizar essa técnica ao invés do teste T, falando matematicamente, tá? E o que seria isso? Imagine a seguinte situação. Vamos lá. Nós temos uma distribuição normal, tá? Que está representando uma classe, por exemplo, a classe social, a classe A, tá? Que eu introduzi logo no começo. Essa linha vermelha representa exatamente a média dessa distribuição, tá? Então, na média, nós sabemos que aquela classe tem um comportamento. Legal. Mas, se eu quiser comparar com uma outra classe, essa outra classe pode ter um comportamento um pouco diferente. E é exatamente essa mudança que nos interessa, né? Essa diferença é que deve ser testada, tá? E, para aqueles que estão trabalhando com o livro do Levin ou qualquer outro livro também de estatística, é isso que se refere à variação dentro dos grupos, tá? Aqui no livro de Levin, ele faz essa representação gráfica onde nós vemos que, ao analisar, por exemplo, a classe baixa com o que ele chama de classe trabalhadora, que nós chamamos de cientista, tá? Nós observamos exatamente essa diferença da média menos esse valor aqui, que foi o que eu representei aqui. E aí, nós vamos fazendo isso, analisando sempre aos pares, né? Eu posso pegar a classe trabalhadora, ok? E fazer uma análise da classe trabalhadora com a classe alta. E aí nós vemos essa diferença aqui, ela é um pouco menor. E assim eu vou fazendo. Então, essa é a variação dentro dos grupos. Mas nós temos também a variação entre os grupos. Qual é a variação entre os grupos? Qual é a ideia central da variação entre os grupos? É você determinar uma média geral, que é o que nós chamamos de média global, considerando todos os grupos. Então, considerando os 4 grupos, eu tenho essa média aqui. E aí eu faço um estudo de variação com base nessa média aqui, ó. Vou colocar até um pouco maior para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, olha só, né? Então, nós temos esse traço que representa o quê? A média global, ou seja, a média geral entre os 4 grupos, ok? E a partir dessa média, eu vejo a diferença entre eles, né? Entre os grupos. Já a diferença dentro dos grupos, eu estou fazendo essa análise aqui, ó. Par a par. E é isso que está por trás. Essa é a lógica da ANOVA, que eu gostaria que vocês, a partir de agora, tivessem o conhecimento e, se alguém perguntar, vocês já sabem.